Olá, chegamos para mais uma exploração aprofundada aqui. O material da vez, olha, é o Caderno 3 das Orientações Curriculares para a Educação Infantil de São Bernardo do Campo, a versão 2024. Uhum. É um documento bem robusto, sabe? Fruto de colaboração, né? Assessores externos, equipes da secretaria. E está atualizado com base na BNCC, Currículo Paulista. Sim, referências importantes. Nossa tarefa aqui é, extrair o essencial mesmo. As ideias-chave, o que tem de novo nessa proposta, para quem precisa entender os fundamentos rapidinho. Então, vamos mergulhar nisso. Com certeza. E olha, ter diretrizes curriculares bem definidas para essa primeira infância é crucial, né? Felizmente, a visão da educação infantil mudou muito. Graças a Deus. Já não é mais só aquela ideia de assistência ou uma simples preparação para o ensino fundamental. Esse documento de São Bernardo parece mirar justamente nos desafios de hoje, sabe? Como garantir equidade, como superar aquelas práticas mais antigas. Aquelas focadas só na coordenação motora fina ou instrução passiva. Exato, onde a criança quase não participa, né? A ideia é outra hoje. E para a gente entender onde a gente está agora, acho que vale dar uma olhada na trajetória, né? A história da educação infantil em São Bernardo é bem rica pelo que vi. Começa lá nos anos 60. Sim, é uma longa jornada mesmo, desde o Jardim de Infância Santa Terezinha, lá em 1960, aí vieram os parques infantis, a criação das EMEIs. E a primeira creche municipal, em 79, certo? Isso, em 1979. Mas um ponto de virada que o pessoal sempre comenta é o documento de 1992, o famoso amarelinho. O amarelinho, já ouvi falar. Pois é, foi. Puxa, inovador para a época. Trazer um currículo específico para creche, sabe? Numa época em que isso era raríssimo. Imagino. Ele serviu de inspiração até para referenciais nacionais, tipo o RCNA. Isso mostra que a rede já tinha essa preocupação com a especificidade da etapa, há muito tempo. Faz todo sentido. E essa busca por especificidade, por qualidade, parece que continuou, né? A proposta de 2007, consolidando princípios como diversidade, gestão democrática, a mudança para EMEBs, isso tudo meio que prepara o terreno para os conceitos que sustentam o documento atual, né? Quais seriam, assim, os pilares conceituais hoje? O que está na base? Olha, o principal, que realmente reorienta a prática toda, é a concepção de infância. A criança é vista como um sujeito histórico, sabe? Com direitos, alguém ativo, potente, que produz cultura. Não é mais aquela ideia da tábula rasa, né? De jeito nenhum. Essa visão, muito apoiada na teoria histórico-cultural do Vygotsky, ela rompe com essa ideia da criança como alguém que ainda não é, ou um vir a ser. E talvez o ponto mais transformador aqui seja o impacto disso no olhar sobre os bebês. Ah, interessante. Como assim? É que os bebês deixam de ser vistos como passivos, sabe? Eles são entendidos como seres sociais, comunicativos, competentes, desde o nascimento. Reconhecer essa potência inicial muda tudo. Muda a forma como a gente interage e como a gente planeja para eles. Entendi. Puxa, se a criança, mesmo o bebê, é tão potente, tão ativa assim, aquela separação antiga entre cuidar e educar perde totalmente o sentido, né? Exatamente. O documento reforça muito isso. A indissociabilidade do binômio cuidar-educar. Não é só garantir a necessidade básica, o lado assistencialista. Nem só preparar para a alfabetização, o lado escolarizante. Isso, cuidar é educar. Envolve o físico, claro, mas também o emocional, a construção de vínculos seguros, daí a importância da ideia do educador referência, especialmente para os menores de 0 a 3 anos, como essa figura de apego principal. Faz sentido. Respeitar os ritmos individuais de sono, de alimentação, acolher o choro como comunicação, tudo isso é profundamente educativo. O documento municipal Educar e Cuidar, de 2019, já apontava bem forte nessa direção. E qual a função social e política que a educação infantil assume nesse quadro todo, então? Ela reafirma a tripla função, né? A social, claro, de acolher as crianças enquanto as famílias trabalham,
mas com qualidade, a política de formar cidadãos desde cedo com direitos garantidos e a pedagógica de promover aprendizagens e desenvolvimento. A primeira etapa da educação básica. Exatamente, a primeira e fundamental etapa. E tudo isso ancorado naqueles princípios éticos, políticos e estéticos das diretrizes nacionais. Autonomia, responsabilidade, sensibilidade, criatividade, respeito à diversidade. Buscando uma formação integral mesmo. Ok. Entendidos esses fundamentos, a base conceitual, como é que o currículo se estrutura para dar conta disso tudo? Você falou que rompe com o modelo disciplinar tradicional. Sim, é uma ruptura necessária para poder abraçar a complexidade da experiência infantil, né? A organização abandona as disciplinas isoladas, existe uma base mais ampla, que eles chamam de saberes inclusores, definidos para toda a educação básica de SBC. Ah, para toda a rede? Isso, são 10 eixos, tipo cuidado, curiosidade, valorização do conhecimento, resolução de desafios, uso das linguagens, acesso à informação, valorização da diversidade, responsabilidade e cidadania, empatia e colaboração, autonomia. Eles dão um norte geral, sabe? Indicam a amplitude da formação que se busca. Entendi. Mas o coração da organização da educação infantil mesmo são os campos de experiência, que vem lá da BNCC, correto? Como eles funcionam na prática? Isso, perfeito. Os 5 campos de experiência são o núcleo, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São os mesmos 5 da base. Sim. A ideia central é que eles não são matérias separadas, sabe? São intercampos. Uma experiência rica da criança mobiliza vários deles ao mesmo tempo. Dá um exemplo pra gente. Claro. Pensa numa exploração no jardim. A criança está usando o corpo, né? Campo 2. Está interagindo com os colegas, com a professora, campo 1. Está observando as plantas, a terra, talvez a chuva, campo 5. Aí ela pode cantar uma música sobre o que viu ou fazer um desenho, campos 3 e 4. Viu como se conecta? Ah, legal. É como se fossem lentes diferentes para olhar a mesma experiência, que é sempre integral para a criança. Exatamente essa a lógica. Olhar a experiência integral da criança através dessas diferentes lentes ou dimensões. Essa ideia de intercampos é bem interessante mesmo. E como isso se articula com os direitos das crianças, que também são muito falados na BNCC e devem estar no documento. Totalmente articulado. Os campos e os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, formam um par que não dá para separar. Ah, os direitos. Conviver, brincar. Isso, os direitos definem o que precisa ser assegurado a toda criança na educação infantil. E os campos indicam os contextos, os conteúdos, as experiências através das quais esses direitos se concretizam. Entendi. Então, se a gente conectar tudo. A garantia dos direitos se materializa nas oportunidades de vivência dentro desses campos. Por exemplo, o direito de explorar se concretiza quando a criança investiga materiais diversos, lá do campo 3, ou quando explora um ambiente natural, ligado ao campo 5. Uma coisa leva a outra. Fica mais claro assim. Então, a gente tem os fundamentos, a estrutura, mas o que move o dia a dia na prática? Quais são os eixos que conduzem essa pedagogia? O documento ele elege 2 eixos centrais, que devem, permear toda a prática pedagógica. As interações e as brincadeiras. Interações. A ideia é que a aprendizagem é social, acontece no encontro com o outro. Fundamentalmente isso. A criança aprende na troca, com adultos que são referência para ela, com crianças da mesma idade e, muito importante, com crianças de idades diferentes também. Grupos heterogêneos são muito ricos. E como o professor promove isso? Implica um planejamento intencional, sabe? Dos espaços, dos tempos, dos agrupamentos para favorecer essas trocas. O professor não é só quem ensina,
Ele atua como um mediador, ele observa, escuta, lança perguntas, ajuda a negociar conflitos, enriquece as interações, mas sem ficar dirigindo tudo o tempo todo, dá espaço para a criança. Entendi. E o outro eixo, a brincadeira. Esse parece ser o protagonista absoluto na proposta, né? E tem que ser. A brincadeira é elevada à condição de atividade principal mesmo, é a linguagem por excelência da infância. Não é só recreio, entende? Não é só passatempo. De jeito nenhum. É onde a criança elabora o mundo, experimenta papéis sociais, desenvolve a imaginação, a autonomia, aprende a lidar com regras. O Vygotsky, que, como eu disse, inspira muito o documento, ele destacava que no brinquedo, na brincadeira de faz de conta, por exemplo, Sim. a criança opera num nível de desenvolvimento que está além do habitual para a idade dela. É ali que ela exercita planejamento, memória, autocontrole, tudo isso de forma integrada e com muito significado para ela. É muito potente. Puxa, que interessante. E o documento detalha os diferentes tipos de brincadeira que a escola deve valorizar, imagino, para não ficar só no brincar livre sem intencionalidade. Sim, detalha. E isso é ótimo para ampliar o repertório dos professores e das crianças. Menciona a brincadeira simbólica, que é o faz de conta, né? Crucial para a imaginação, para a compreensão do mundo social. O famoso vamos brincar de casinha, de médico. Isso. E para isso é preciso oferecer materiais variados. Tanto aqueles mais estruturados, tipo fantasias, kits de profissões, quanto os não estruturados. Caixas, tecidos, panelinhas velhas, elementos da natureza. Porque esses materiais abertos são os que mais permitem a transformação pela imaginação da criança. Uma caixa vira um carro, um foguete, uma casa. Legal. Além do faz de conta, que mais? Tem as brincadeiras de construção, com blocos de madeira, de plástico, sucatas, materiais naturais como pedras, gravetos. Aqui, o foco não é o produto final bonitinho, sabe? É o processo. Exato, é o processo de explorar, montar, desmontar, equilibrar, resolver problemas espaciais. O professor precisa valorizar as estratégias das crianças, as hipóteses que elas levantam construindo. Tem também as brincadeiras tradicionais. As de roda, pular corda, parlendas. Então, movimento, linguagem. É importante resgatar e também permitir que as crianças transformem essas brincadeiras. E uma abordagem bem interessante que o documento traz é o brincar heurístico. Brincar heurístico. Essa eu não conhecia. Como funciona? É uma proposta mais voltada para os bebês e para as crianças bem pequenas. O foco é na exploração autônoma de objetos simples, do cotidiano, não figurativos. O fascinante aqui é a confiança na capacidade investigativa da criança desde muito cedo. Então, o adulto não interfere muito. A ideia é essa. O adulto prepara o ambiente com muito cuidado, oferece os materiais, objetos de metal, de madeira, pinhas, potes, colheres, coisas seguras e em quantidade, e aí ele observa. Garante a segurança, claro, mas sem intervir diretamente na exploração da criança. Deixa ela descobrir. E tem formatos diferentes? Tem. Para bebês que já sentam, tem o cesto dos tesouros. Para os que já se locomovem, tem o jogo heurístico, que geralmente inclui recipientes para eles encherem, esvaziarem, transportarem. E para as crianças um pouco maiores, as bandejas de experimentação, que podem incluir elementos como água, areia, grãos, para explorar texturas, misturas. A ênfase é sempre na descoberta sensorial e nas ações que a própria criança realiza sobre os objetos. Nossa, essa ideia de descoberta autônoma é muito potente mesmo. E o contato com a natureza que você mencionou antes como importante, ele aparece forte também. Sim, é outro ponto forte do documento. Defende a necessidade de desemparedar a educação infantil, tirar as crianças de dentro das quatro paredes. Faz todo sentido. O contato com a natureza inspira, acalma, desafia, ensina sobre ciclos, sobre vida, sobre interdependência. Mesmo em escolas que não têm um quintal enorme, sabe? Buscar esse contato é vital. Cuidar de uma plantinha num vaso, observar o céu pela janela, brincar com água na bacia, com terra, com folhas, gravetos. A natureza como um grande laboratório de investigação.
Com tantos elementos assim, interações, diferentes brincadeiras, natureza, como é que o professor organiza o dia a dia? A gestão do tempo, do espaço, dos materiais. E isso deve ser um desafio. É um desafio, mas a chave que o documento aponta é pensar o cotidiano escolar como um todo educativo. Não é só a hora da atividade. Desde a chegada, a alimentação, a higiene, o momento do descanso, as transições entre um espaço e outro, tudo isso são momentos de aprendizagem, de interação, de cuidado. Então a intencionalidade do professor está em tudo. Exatamente. A intencionalidade do professor está em planejar esses momentos e os contextos de aprendizagem, superando aquela ideia de atividade fechada, isolada. Mas, e isso é crucial, esse planejamento é visto como uma hipótese. Uma hipótese, como assim? É algo vivo que se refaz o tempo todo a partir da escuta atenta e da observação do que as crianças trazem, do interesse delas, das suas perguntas. O professor não é só quem aplica um plano, ele é um mediador e um pesquisador da própria prática. Entendi. E sobre os espaços e materiais, mais especificamente, o que o documento sugere? Os espaços devem ser pensados para convidar a exploração, a interação, a autonomia. Devem ser flexíveis, acolhedores. Tem uma inspiração clara em Freinet, quando sugere organizar a sala em cantos diferenciados, construção, leitura, arte, faz de conta ou até em ateliês, e valorizar muito os espaços externos e a comunicação entre as salas, os intersalas. E a roda de conversa? A roda de conversa é reforçada como um espaço importante de diálogo, de partilha, de escuta mútua, e não só um momento para o professor dar recados ou instruções. Quanto aos materiais, a ideia é que sejam diversos, seguros, instigantes, incluindo muitos de largo alcance. Materiais de largo alcance, o que seria isso? São materiais não estruturados, sabe? Sucatas limpas, elementos da natureza, tecidos, caixas, potes, coisas que não têm um uso pré-definido e que permitem que a criança use a imaginação e crie o que quiser com eles. São super importantes. É um cenário pedagógico bastante rico, né? E complexo também. Como se acompanha se os objetivos estão sendo atingidos? Tanto em relação às crianças quanto à própria prática do professor, essa coisa do professor pesquisador. Ótima pergunta. Aqui entra a documentação pedagógica e uma concepção bem específica de avaliação. O professor é mesmo incentivado a ser um pesquisador, a refletir sobre a própria prática e sobre os processos de aprendizagem das crianças. E para isso acontecer de verdade. Precisa de tempo, né? Precisa de tempo institucional garantido. Os horários de trabalho pedagógico, os HTPs, HTPLs, são fundamentais para estudo, para planejamento coletivo e principalmente para registrar e refletir sobre o que foi observado. E como se dá esse processo de documentar a prática? Qual é o ciclo? É um ciclo contínuo, basicamente. Planejamento, que são as intenções iniciais. Depois vem a observação, que tem que ser atenta, com foco definido. Aí o registro, usando múltiplas linguagens. Não só escrever, então. Não mesmo. Pode ser escrita, claro, mas também fotos, vídeos curtos, áudios. Guardar as produções das crianças, os desenhos. Depois do registro vem a reflexão, análise, que pode ser individual ou, melhor ainda, coletiva, com os colegas. E a partir dessa reflexão vem o replanejamento. O ciclo recomeça. E o registro não é só para mostrar para a coordenação ou para os pais? A ideia principal não é essa. Claro que ele ajuda a comunicar, mas a função principal do registro é ser uma ferramenta para pensar, para tornar visível a aprendizagem das crianças, que muitas vezes é sutil, e também para refletir sobre a própria ação pedagógica. O que funcionou, o que não funcionou, por quê? Que tipo de instrumentos de registro o documento sugere, por exemplo? Olha, ele menciona vários. O diário de bordo, que é um registro mais cotidiano, pessoal do professor, com suas dúvidas, conquistas, reflexões. Notas de observação mais focadas. Os portfólios, que são coleções de trabalhos que mostram o percurso da criança ao longo do tempo. Ah, portfólios são bem comuns, né? Sim. E também relatórios descritivos, narrativos, tanto individuais quanto do grupo.
as mini-histórias, que são narrativas curtinhas, sobre momentos significativos que o professor observou, e até a carta de intenções, que é um jeito de comunicar para as famílias quais são as propostas e objetivos para o grupo naquele período. Bastante coisa. A ideia é usar tudo isso? Não necessariamente. A ideia é que a equipe escolha os instrumentos que façam mais sentido para o seu contexto, para os seus objetivos. O importante é que o registro seja significativo e que a escrita reflexiva sobre a prática seja valorizada. Entendi. E a avaliação das crianças em si? Com certeza foge do modelo tradicional de notas, provas. Completamente. A avaliação na educação infantil, segundo essa proposta, é processual, contínua, formativa. O objetivo nunca é classificar, comparar ou rotular as crianças. Nada de aprovado ou reprovado. Então o foco é? O foco é compreender o percurso individual de cada criança, seus avanços, seus interesses, suas dificuldades, sempre tendo como referência os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Ver como ela está se desenvolvendo em relação a si mesma. E o que se faz com essa avaliação? Bom, isso levanta uma questão importante, né? Que é como usar essa avaliação para, de fato, qualificar a ação pedagógica. Como oferecer respostas mais individualizadas, como garantir que nenhuma criança fique para trás, sem cair na armadilha de só preencher protocolos burocráticos. A avaliação tem que servir para melhorar a prática. Essa conexão com a prática é crucial mesmo. E para fechar esse ciclo, a parceria com as famílias. Como o documento vê essa relação? Vê como fundamental, baseada na confiança mútua e no diálogo constante. Ele sugere estratégias bem concretas, entrevistas iniciais mais aprofundadas para conhecer a criança e a família, comunicação fluida no dia a dia, agenda, murais, talvez até aplicativos, com cuidado e reuniões periódicas que sejam realmente significativas, não só para dar recado. E convidar para participar. Sim, convidar para participação na vida da escola, em algumas atividades e até na construção do projeto político-pedagógico, o PPP. O documento reconhece que podem existir visões diferentes entre escola e família, mas o foco tem que ser sempre o bem-estar e o desenvolvimento da criança, buscando esse diálogo. Legal. Olha, o documento também tem lá os objetivos de aprendizagem organizados por faixa etária, né? Bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. A gente não vai conseguir detalhar tudo aqui, claro, mas talvez um exemplo para a gente sentir como a progressão acontece. Claro, acho que ajuda a ilustrar. Vamos pegar um objetivo para bebês e contrastar com para crianças maiores. Que tal? Ótimo. Então, para bebês 0 a 18 meses, um objetivo ligado ao campo 3, traços, sons, cores e formas, e também ao campo 2, corpo, gestos e movimentos, poderia ser algo como explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Ok, bem focado na ação, na descoberta sensorial, corporal. Isso, é uma exploração muito sensorial e motora nessa fase. Agora vamos pular lá para as crianças pequenas, 4 a 5 anos. Um objetivo relacionado ao campo 4, escuta, fala, pensamento e imaginação, e também ao campo 1, o eu, o outro e o nós, poderia ser levantar hipóteses sobre a linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. Nossa, bem mais complexo. Percebe a diferença? Já envolve cognição, representação simbólica, interação social para que serve a escrita, hipóteses sobre como a escrita funciona, mostra como os objetivos vão acompanhando o desenvolvimento da criança, mas sempre de forma integrada, conectando diferentes dimensões, diferentes campos de experiência. Perfeito, deu para ter uma ideia clara da progressão. Olha, fazendo um balanço então dessa nossa exploração aqui das orientações curriculares de SBC, o que mais se destaca para você? Para mim, fica muito forte a imagem da criança ativa, protagonista, que aprende na interação e principalmente na brincadeira. Uhum. O cuidar e educar como uma coisa só, indissociável, e o papel do professor como esse mediador reflexivo, pesquisador. Sem dúvida. Acho que se destaca uma visão de educação infantil
que realmente respeita as especificidades da infância, sabe? Que valoriza as múltiplas linguagens das crianças, não só a fala, mas o corpo, o desenho, a construção, a brincadeira, e que busca, de fato, um desenvolvimento integral. E a estrutura ajuda nisso, né? Sim, a organização por campos de experiência e direitos de aprendizagem oferece um mapa muito rico para pensar a prática pedagógica de forma conectada, significativa. É uma proposta bem alinhada com as pesquisas mais recentes da área e que aponta para uma educação de qualidade. É uma proposta muito inspiradora, realmente, mas que com certeza traz desafios enormes para a implementação lá no chão da escola, no dia a dia. Exato. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Que o próprio documento, mesmo sem dizer com todas as letras, parece nos provocar a fazer. Qual seria? Pensando na beleza e na complexidade desses princípios todos, como a gente pode assegurar que eles se tornem realidade em todas as escolas, para todas as crianças, de forma equitativa? Como é que a escuta atenta do professor, que é tão enfatizada, pode realmente transformar a prática cotidiana, superando os desafios estruturais, a correria e fazendo valer de verdade o protagonismo infantil que o documento tanto almeja? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.